Oi gente, eu sou a Graziela, professora do curso, e eu fiz alguns errinhos, eu cometi alguns errinhos em datas, nomes, porque eu tenho hiperatividade. É melhor já falar já, porque pode acontecer de novo, espero que não. Então, quando tiver algum errinho em relação à data ou a nome que aparecer na aula 1 e 2, que já foram gravadas, a minha editora vai colocar, por exemplo, uma data certa ou um nome certo em cima da minha voz, não dublando, mas por escrito, tá? Daí vocês me perdoem, isso acontece porque eu tenho hiperatividade, então eu penso muito rápido e às vezes embolam as coisas. Mas daí, a partir da aula 3, eu espero que isso não aconteça mais, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Esse é o curso de extensão de literatura norte-americana, módulo 1, do curso de extensão na RAPS, da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco. E neste módulo 1, a gente vai abordar da literatura dos inícios coloniais até o romantismo. Eu vou começar falando da importância, e que vocês vão perceber durante o curso todo, da história para entender a literatura do país. A gente vai abordar principalmente através de uma análise historicista, de uma análise marxista, que é a minha formação, e eu vou pontuar também com análises psicanalíticas sobre alguns personagens, porque é uma área que eu estou envolvida agora e também muito me interessa. Então vamos pensar em literaturas coloniais, né? Qualquer literatura a gente precisa da história para entendê-las. Mas quando eu falo que é uma aula sobre inícios coloniais, mais ainda a gente precisa da história para entender literatura. Há um paralelo muito grande entre os inícios coloniais da literatura norte-americana e brasileira, como não poderia deixar de ser, porque os inícios coloniais têm praticamente datas idênticas, né? Entretanto, há divergências, né, especialmente no que tange o tipo de colonização. A colonização dos Estados Unidos, né, teve a ideia da imigração e da posse de terra e do desenvolvimento do país e de que os colonos por lá ficassem. E aqui a gente teve uma colonização de exploração, né, a ideia de explorar o máximo possível a terra, voltar para Portugal. Mas, entretanto, cuidado com ideias simplistas, porque muitos colonos que chegaram no Brasil viram que não iam voltar e passaram a colonizar a terra de uma forma que a riqueza ficasse aqui. E o contrário também aconteceu nos Estados Unidos. Muita gente queria voltar para a Europa com o máximo possível de riquezas extraídas ou roubadas, né, da América. Vamos pensar nos primeiros documentos, né, que é a primeira literatura brasileira, para a gente fazer um paralelo. A gente pode pensar na Carta de Pero Vaz de Caminha, nos relatos iniciais sobre a descrição da Nova Terra, né, da terra brasileira. É um autor que eu acho pouco estudado na escola, mas que eu acho fascinante. Aliás, é um dos mais que a gente lê uma linguagem que é muito antiga, então é muito estranha pra gente. E ele, eu acho uma leitura, assim, de emoção, que eu gosto muito. É a literatura de colonização do Hans Stander. Quem conhece a história dele é muito interessante. Ele teve contato com índios canibais, ele realmente quase foi morto. Então, aí, apesar do curso ser sobre literatura norte-americana, eu indico a obra do Hans Stander. A gente pode citar os primeiros poemas épicos do Basílio da Gama,
que comemorava conquistas das missões brasileiras, assim como vai acontecer com a literatura norte-americana, que vai ter documentos comemorando a colonização de novos espaços. E os primeiros poetas, a gente cita aqui o Gregório de Matos. A primeira nos Estados Unidos é muito interessante. Quem a gente vai citar primeiro na poesia é uma mulher, é a Anne Bradstreet. Então vamos partir para os Estados Unidos. Em primeiro lugar, é importante estabelecer a preponderância de Boston no início da literatura norte-americana, porque Boston é o berço da primeira universidade dos Estados Unidos, que é a Universidade de Cambridge, e da primeira gráfica. Então, é normal que de lá tenham saído os primeiros escritos, as primeiras articulações intelectuais e literárias. E também o fato de que os primeiros escritores não eram americanos, eles já eram adultos imigrando para os Estados Unidos, então eles eram geralmente ingleses ou holandeses, especialmente ingleses, e quando eram de outras nacionalidades, é muito comum que essas primeiras cartas da colonização fossem escritas na língua mãe dos autores. Então, por exemplo, há muitas cartas escritas em holandês, Os holandeses são os grandes responsáveis pela colonização de Nova York, ali perto de Boston. Entretanto, não é correto dizer que essa é a primeira literatura norte-americana. A primeira literatura norte-americana é a dos índios, que não era escrita, era oral, porém era literatura. E não se dá, como em todos os lugares, não se dá devida importância à literatura oral como se dá à literatura escrita. Mas é importante estabelecer que a primeira literatura americana é oral, porém dos americanos nativos. Olha, é uma questão muito controversa. Qual é a primeira literatura escrita dos Estados Unidos? Há controvérsias, porém a história, a maioria dos livros de história colocam como primeira obra a obra do capitão John Smith, um dos primeiros colonizadores, que é A True Relation of Such Occurrences and Accidents of North as Hath Happened in Virginia e The General History of Virginia, New England and the Summer Isles. É a primeira obra de 1608 e a segunda de 1624. Entretanto, não é essa obra que a gente vai enfatizar nessa aula, porque existe uma outra obra, que é uma das primeiras também, e que eu acho mais interessante do que essas duas citadas. Nas próximas aulas, a gente ainda vai continuar a ver todo esse movimento literário que ocorria na Nova Inglaterra, porque realmente é o berço da literatura escrita mais importante em termos, pelo menos, de quantidade. Entretanto, a gente vai falar muito sobre a literatura do Sul, do Sudeste e do Norte, porque nos Estados Unidos essas imigrações são muito importantes. Queria comentar um pouquinho sobre os temas mais abordados na literatura de colonização. Eu vou até ler essa partezinha, tá? É rapidinho. Que não por acaso, tem muitos temas em comuns com a literatura de colonização brasileira, que é a descrição da nova terra, seus povos, seus costumes, tratados geográficos de fauna e de flora, disputas religiosas. Isso na Nova Inglaterra, a gente vai ver nas próximas aulas, algo que vai pegar feio.
Utopias para a Nova Terra, como as utopias puritanas. Estamos falando aí dos puritanos que migraram, principalmente da região de Boston, e que serão responsáveis, na próxima aula vocês vão ver, por um ato muito violento da história norte-americana, talvez um dos mais violentos. A discussão sobre o estabelecimento de um Estado laico versus um Estado secular, poemas religiosos e sobre a natureza, interpretações bíblicas, conflitos e interações com os indígenas. Um pouco mais tarde já apareciam as obras filosóficas e a literatura de escravos, que é uma literatura incrível, também não tão estudada quanto a literatura de brancos, pelos motivos óbvios. Hoje não, hoje é um grande estudo da literatura de escravos, mas enquanto os negros não receberam o respeito que mereciam nos Estados Unidos, a literatura deles também não é estudada como a dos indígenas. Então, a literatura dos escravos e a de colonização para as diversas outras regiões dos Estados Unidos. Tentaremos abordar estes assuntos ao longo do curso desse semestre, além do grande primeiro movimento literário de maior envergadura, que é o do período romântico, assim como no Brasil. Eu pedi para os alunos verem um filme, eu queria comentar um pouquinho sobre ele, porque eu acho que ele é muito importante, né, nessa abordagem historicista que o curso tem também. Eu acho que ele é importante para a gente começar a entender como se dá essa literatura norte-americana. O filme que eu postei, né, e pedi para vocês assistirem, em 1942, A Conquista do Paraíso. É uma superprodução, ele foi feito em 1900, ele foi feito perto dos 500 anos, não estou com a data aqui, mas acho que foi para estrear em 1992. É uma superprodução do Ridley Scott, que é um diretor que gosta muito de trabalhar a parte estética e visual do filme. E nesse filme ele faz isso de forma incrível. E o Cristóvão Colombo é interpretado pelo Gerard Depardieu, que não precisa de grandes apresentações, né? Um dos maiores atores do mundo. E ele faz um Colombo diferente, eu vou comentar sobre isso. E quem não tem nome conhecido, mas eu gosto muito de citar, porque eu acho que é muito dono da obra, é o roteirista. No caso desse filme, é uma roteirista chamada Rosaline Bosch. Por que eu escolhi esse filme? Esse filme ele foi recebido mais ou menos pela crítica. Tem um grande crítico norte-americano, Roger Ebert, e ele é um crítico muito bom, não que tudo que ele fale seja, né, verdade ou a melhor ideia, mas ele dá estrelas para o filme, e esse filme recebeu, são 4 estrelas que ele dá no máximo, esse filme recebeu 3 estrelas. Entretanto, a crítica fez... a crítica não gostou de algumas coisas que eu vou comentar, especialmente de uma coisa que eu gosto muito, que eu achei que foi perfeito para ilustrar as imagens do filme, que é a trilha sonora da banda Vangelis, que é uma banda, acho que você ama ou você odeia. É uma coisa meio new age, assim, enfim, eu achei que no filme ela é maravilhosa. O Roger B, por exemplo, um dos motivos que ele tirou uma estrelinha foi justamente essa trilha sonora. Ele dá uma interpretação muito humana ao Colombo. Talvez o Colombo não tenha sido tão humano assim, mas assim, a interpretação, eu não sei, é claro que com certeza eles não se deteram completamente aos fatos históricos, porque isso é impossível numa produção, numa superprodução que necessita de uma grande bilheteria. Entretanto, ele dá ao Colombo
uma característica muito humana. Ele trata os índios como iguais e ele trata a espiritualidade dos índios como tão importante quanto a espiritualidade dele, que era a espiritualidade ali do sul da Europa, né, a espiritualidade católica. E ele, desde o começo do filme, fica muito explícito assim que ele não vê diferença entre o Deus dele e o Deus indígena. O que, se você pensar que estamos em 1992, gente, desculpa, cometi um erro absurdo no começo da... Eu falei que o nome do filme é 1942. Como é 1492. Desculpa, gente, eu tenho hiperatividade, às vezes isso acontece. Se a gente pensar que estamos em 1492, essa é uma ideia muito moderna para a época. Quem assistiu o filme, não sei, deve ter se emocionado muito com a interpretação de Gerard Depardieu quando ele chega à América. É ali enquanto os marinheiros estão celebrando, gritando, pulando para a praia, virando pirueta, ele está muito introspectivo e segurando no barco assim, olhando a nova terra e às vezes fechando os olhos. Você vê que ali é a execução de sonhos de uma vida inteira. É uma cena muito bonita. E quando ele desce do barco, né, a montagem do filme é maravilhosa. Ele vai em câmera lenta até ele ajoelhar, né, na praia e receber os índios. Então espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu me emocionei com essa cena. O filme eu achei muito bem construído para mostrar a história da época. Já no início, nos créditos, ele mostra as situações de violência vividas tanto na América, entre os índios, que eles irão encontrar na América, mas ele mostra muito a situação de violência da Espanha naquela época. Então, essa saída do Colombo, procurando uma rota para algum outro lugar, era uma necessidade. A Europa vivia uma fase de violência muito grande. E assim, apesar de ser Espanha, não apesar de ser Espanha, mas isso foi mais forte na Inglaterra, né? Mas apesar disso, na Espanha havia um conflito religioso muito grande. Então eu imagino que essa cena já mostra o quanto era necessário dividir esses grupos religiosos para que houvesse menos violência. E os créditos já mostram o tipo de violência que ocorria nessa época. O filme mostra o personagem Colombo como um ser que tem uma dualidade muito grande. Ele é movido a paixão, ele tem a paixão pelo mar, pela navegação, pela descoberta. Ele é um aventureiro e ele que vai até as últimas consequências para conseguir fazer as viagens que ele quer fazer. Ao mesmo tempo, ele é um ser muito racional. Ele não acredita em várias ideias que se acreditava ainda no século, né, em que ele vivia, que o mar podia acabar e o mundo acabar num precipício de água. Ele não acredita em monstros no final do mar, que era uma ideia muito disseminada na Europa. Então, assim, a racionalidade dele vai vencendo todos os medos dos outros marinheiros e dos investidores que serão responsáveis por fazer essa viagem uma viagem possível. Eu gosto muito também da forma como Ridley Scott retrata a Europa da época, porque eu vejo muitos filmes medievais e eles não têm o mesmo cuidado em retratar as cidades europeias como eram numa época aí, já no Renascimento, mas com muitos traços medievais.
que é o breu das cidades. Então, a cena do embarque, que acontece à noite, né, é maravilhosa. É uma cena em que é feita totalmente no breu do porto. E eu acho que daí foi uma pesquisa como sou formada em cinema, eu observo muito essas coisas e eu não resisto, preciso comentar. Foi feita uma pesquisa de direção de arte aí fenomenal para o filme. Entretanto, apesar de todas essas questões mais emotivas do filme, para quem presta atenção, ali estão, em todos os diálogos, as questões políticas, econômicas, de possibilidades de ir à guerra ou não ir à guerra, que leva à necessidade da abertura de novas rotas pelo oceano. Então, ele não é apenas um filme de aventura em que o Colombo sai da Europa e descobre a América. Ele trata também de todas essas questões, principalmente as econômicas, que eram necessárias para os países europeus naquele momento. Uma coisa que o filme faz e que a gente vai ver muito no romantismo é uma estética que é o seguinte: a beleza versus o horror, né? Então você vê toda a beleza, por exemplo, naquela cena da descoberta da América. Mas antes, a gente vê as dificuldades horríveis da viagem, os motins, os vários tipos de escassez que eles enfrentam dentro dos barcos. E daí sim, o filme retrata o Colombo como um grande líder, que eu acho que a história confirma isso, senão ele não teria conseguido fazer aqueles barcos chegarem à América, mas um líder de guerra e um líder de espiritualidade também. Não sei se chega na espiritualidade assim tão forte. Bem, Colombo descobre a América, há um contato civilizado com os índios. A gente sabe que isso não vai perdurar por muito tempo e o filme mais à frente vai mostrar. Há uma busca pelo ouro, né, como houve no Brasil. Então a gente começa a aprofundar mais ainda nas questões econômicas da exploração, que não podia mais, né, no filme eles falam muito isso, não podia mais ficar detido só na China, porque essa rota era para chegar à China, que para a Europa era a grande detentora das riquezas do mundo. Então houve uma busca por ouro que não aconteceu, eles não encontraram ouro por lá, mas ele volta para a Europa sem o ouro, mas com a sensação que o Éden tinha sido descoberto, com o desejo de retornar à América. Ele retorna e ele retorna com uma ideia de exploração bem mais humana do que estavam planejando os reis da Espanha. Daí eu não vou falar mais sobre o filme, porque senão a aula vai ficar muito comprida e eu não quero dar spoilers caso algum não tenha visto o filme ainda, mas vale a pena ver até o fim. O fim do filme é muito bonito. Então, voltando aos inícios coloniais, a literatura norte-americana começa já nos inícios do século XVII, 1600 e pouco, onde, como eu disse anteriormente, não havia americanos escrevendo. Claro, tirando as narrativas orais dos indígenas. Quer dizer, os indígenas não escreviam, né? Então havia literatura oral, porém não literatura escrita. Os livros que eram escritos, a grande maioria eram escritos por ingleses e misturava fatos reais e muita fantasia. E essa parte da fantasia é uma coisa até muito engraçada. E eles eram ultra populares na Inglaterra. Um dos primeiros trabalhos muito importantes foi uma breve e verdadeira reportagem da Nova Terra Encontrada da Virgínia, de 1588 ou do ano anterior. As datas dos livros, gente,
elas são todas complicadas. Pode ser um ano acima, um ano abaixo. A documentação não é muito confiável. E esse livro que a gente vai comentar com maior ênfase nessa aula. Foi um dos primeiros trabalhos. Sobre o real e a fantasia, por exemplo, um capítulo engraçado é de um livro que é de um autor chamado William Wood. Ele relatava uma observação de uma enorme manada de leões nos Estados Unidos. Então, eu acho que por isso a gente entende por que os ingleses gostavam tanto de ler esses livros. Um dos grandes autores da época que a gente vai comentar muito pouco aqui é o capitão John Smith. Ele agradava muito os leitores que buscavam as informações mais acuradas, mas ele tinha um pouco de fantasia também nos livros dele. E essa literatura muito importante, ela funcionava como uma espécie de marketing para que as pessoas tivessem a coragem de ir para a América e ir mesmo. Elas iam com a grande possibilidade de não voltar para a Europa. Então, o marketing dessa época, o marketing da literatura norte-americana precisava ser muito maior que o marketing da literatura brasileira. E não só o marketing para quem fosse migrar, mas e o marketing para quem fosse investir na imigração. Porque não era quem estava imigrando que estava pagando a travessia do mar, eram os investidores. Então você vê aí que a América já nasce muito capitalista, né? Então, sobre esse período, para vocês terem uma informação, para vocês terem um aprofundamento sobre esses começos, eu recomendo que isso aqui está no ambiente virtual, tá? Eu recomendo que vocês leiam o capítulo Colonial Beginnings desse livro aqui, An Outline of American Literature, que está no Moodle, em PDF. Então, finalmente vamos à obra analisada. Gente, literatura colonial, né, a gente costuma falar que é muito chata, porque é um texto de uma linguagem muito antiga, que não é mais a nossa linguagem, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então, assim, eu tentei pegar algumas coisas mais interessantes assim, para poder discutir. Eu realmente achei que esse livro, Uma Breve e Verdadeira Reportagem da Nova Terra Encontrada da Virgínia, era a opção mais interessante, principalmente por um aspecto que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Ela foi escrita por um inglês, Thomas Harriot. A data de nascimento e morte dele também é um pouco problemática. A mais provável é que ele nasceu em 1560 e morreu em 1621. Ele foi um homem de enorme envergadura intelectual, que fez uma das primeiras travessias do Atlântico, né? E ele era um escritor, um tradutor, um matemático, um astrônomo e possivelmente a primeira pessoa a levar a batata para a Inglaterra. Isso parece ser menos do que as outras coisas que eu citei, né? Escritor, tradutor e tal. Entretanto, a batata vai sustentar os europeus pelos próximos 500 anos. Então, talvez ser o portador da batata para a Europa tenha sido a maior coisa que ele tenha feito na vida dele. Ele era um homem, bem, sendo tudo isso, ele certamente era um homem muito curioso e ele tinha uma relação muito pacífica com os índios e de muito interesse antropológico pelo modo de vida indígena. Então, e com a facilidade que ele tinha para línguas, ele foi o primeiro a traduzir línguas indígenas para o inglês, um dos primeiros. E ele fez uma viagem
para uma ilha perto da Virgínia que chama Roanoke, e este ainda, 500 anos depois, né, ainda é um dos maiores mistérios da história do mundo. Houve, eu não lembro o número exato, era perto de 100, um barco que foi para colonizar Roanoke. Eles chegaram no verão, eles precisavam plantar logo tudo que eles pudessem, né, colocar os animais em produção para sobreviverem no inverno. E um tempo depois chega um barco, e esse barco não encontra mais ninguém na ilha de Roanoke, exceto uma coisa muito estranha escrita numa árvore, que até hoje é um grande mistério, e é uma das grandes lendas. Não é uma lenda, né, porque é uma história verdadeira, é um dos grandes mistérios da história americana. Ninguém sabe o que aconteceu em Roanoke. E ele foi até essa ilha de Roanoke, também não conseguiu resolver o mistério, que não está resolvido até hoje. A importância dessa obra, ela reside no fato dela ser uma obra muito mais calcada na honestidade, para que os novos imigrantes pudessem saber realmente o que eles iam encontrar na Nova Terra. Ele procura compilar aspectos da natureza, da sociedade e da vida dos novos imigrantes na Nova Inglaterra, né? Na Nova Inglaterra, né? Nas colônias ali da Nova Inglaterra dos Estados Unidos. Ele quer dar informações muito apuradas sobre o que o imigrante vai encontrar quando ele chegar lá. Imagino que muitos vieram com uma ideia de paraíso, chegaram lá e encontraram muito gelo, muito frio, nenhuma casa. A gente tem recente um filme aí que mostra bem a violência que era viver numa colônia do norte, né? Que é o filme que não ganhou o Oscar, mas deveria ter ganhado. O Regresso do Leonardo DiCaprio. Acho que deveria ter ganhado, porque eu não vi o que ganhou. Então, o Heriot reconta muito, ele reconta com especial interesse as suas viagens a Roanoke, as dificuldades que os primeiros colonos que sobreviveram encontraram em Roanoke, porque houve os primeiros colonos que não sobreviveram. E eu vou deixar no ambiente virtual um documentário muito interessante sobre isso, sobre os colonos que não sobreviveram. As disputas entre homens brancos e índios. O Heriot, ele tem uma crença que essa convivência pode ser pacífica, porque a convivência dele com os índios era muito pacífica, a ponto de ele conseguir entender a língua dos índios. Mas a história vai mostrar que isso não vai acontecer, né? Vai ser uma convivência de extrema violência. O Heriot também não encontrou ouro na Virgínia, mas na obra dele ele faz questão de pautar as inúmeras riquezas da Nova Inglaterra, né? Tomando como exemplo a Virgínia. Ele relata tudo o que havia de valioso e com potencial de exploração na fauna, na flora, no solo. Isso era, sim, mais uma tentativa de maquetar o Novo Mundo e de angariar colonos para a Nova Terra. Entretanto, ele tem o cuidado, apesar de ele ser um homem muito... tem uma visão muito positiva da vida, ele também tenta falar realisticamente sobre o que ele encontra na Virgínia. Então é um marketing, porém falando também das dificuldades e não uma tentativa que eu acredito que seja de não enganar o colono que vai migrar para os Estados Unidos, né? Que por enquanto é a América, a Nova Terra.
Então, assim, infelizmente, o futuro nos mostra que as previsões sobre o contato entre brancos e índios estavam erradíssimas, porém não naquele momento em que escrevi o livro. Eu vou terminar com a leitura de uma pequena passagem, inclusive se vocês quiserem ler o documento inteiro, é um documento bem pequeno, e vou deixar 2 perguntas para vocês responderem no fórum, tá? Pequena passagem, vou ler em inglês, da obra de Harriot, já é a conclusão, tá? Já está lá na conclusão. I hope there no longer remains, gente, inglês, né? 1600, o livro é de 1588, 1587, então inglês bem antigo. I hope there no longer remains any reason for dislike the Virginia project. The air is temperate and wholesome there, the soil is fertile, and yields the commodities I have listed, and the voyage over the ocean has been so many times performed that we know it can be done 3 times a year in any season. Moreover, Sir Walter Raleigh era também um dos exploradores que fez a travessia do Atlântico, né? Has been liberal in granting large tracts of land there. Olha só, já está prometendo grandes pedaços de terra. Olha o marketing aí. The list he has given to any man has been 500 acres besides many other acres. Então, o pior que poderia acontecer é você receber até 500 acres e ajuda e outros tipos de ajuda. Those traveling to Virginia to live and plant there need carry only provisions for the first year, as the last expedition did. Then, with reasonable diligence and care, they can easily supply themselves with plenty of excellent food thereafter. More English cattle should be transported. Likewise, a variety of fruits, roots, and herbs may be planted here. Some of them have already been sown and have grown well, and in a short time the planters may raise the commodities I have described. These will enrich themselves and those who trade with them. Acabou, This is all the fruits of our labors that I have thought necessary to tell you at the present. As to more concerning the nature and manners of the inhabitants of Virginia, the number and particularities of the voyages made thither, the undertakings of the men employed there, and the project by Sir Walter Raleigh, this matter I shall publish later. Many of the men of our company are worthy to be remembered. The first discoverers of the country, Sir Richard Grenville, our general at the time, Ralph Lane, his successor and our governor, and others who worked under their government. Besides these, the captains of our vessels and the masters of the supply ships should be mentioned, as well as the present governor and assistants. I have a discourse ready, written in the manner of a chronicle, dealing with all these and many other persons and occurrences, and when the time is convenient, it will be published. Thus, referring to my discourse to a favorable reception, awaiting the good success of the project from him, who is a knowledge author and governor, not only of these but of all things else, I take my leave of you this month of February 1588. Então a gente vê aqui nesse trechinho, em primeiro lugar, ele tem um tipo de escrita muito mais gostosa do que outras escritas coloniais, que parece que o inglês é mais velho, parece que ele escreve mais uma linguagem mais acessível. E a gente vê o marketing aqui, a América nascendo
capitalista. Por enquanto, através de um homem, me parece, com boas intenções, né? A gente vai ver que isso vai ser muito complicado com o tempo. Então, eu vou deixar as perguntas para vocês comentarem no fórum. Se vocês acham que houve uma espécie de marketing, eu disse que sim, vocês não precisam concordar, tá? Se houve uma espécie de marketing da Nova Terra, América, para que investidores e possíveis novos imigrantes se interessassem por ela. Ela tentou ser descrita como um Éden. E uma pesquisa. Quem seriam esses possíveis novos imigrantes europeus? Daí sobre isso eu não falei nada. É pesquisar mesmo no Google. Na próxima aula, a gente vai começar a ver que o tal Éden, na verdade, era uma terra de oportunidades para alguns e de muita violência e exploração para outros. Então, eu encontro vocês na próxima aula, semana que vem, e muito obrigada.